Olá! A partir de agora você acompanha a videoconferência do IESG Brasil, que hoje está sendo realizada aqui em São Paulo, no escritório do economista Gustavo Iospi, que é vencedor do Prêmio Jabuti 2005 com o livro A Ignorância Custa o Mundo. Gustavo Iospi vai falar da temática educação, crescimento econômico e desigualdade de renda, um plano de reforma. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Lenise? Gustavo, por que você decidiu escrever esse livro, A Ignorância Custa o Mundo? Olha, esse livro partiu de um trabalho de pesquisa durante o meu mestrado, que foi focado na área de desenvolvimento econômico, e eu me dei conta que, não só eu, mas enfim, tem uma vasta literatura nesse sentido, de que um dos grandes problemas que atravancam o desenvolvimento do Brasil é justamente a falta de capital humano, a falta de treinamento, de capacitação da população brasileira. E aí comecei então a estudar o que se fazer para melhorar a educação brasileira no sentido de alavancar, de gerar um crescimento econômico maior e redução das desigualdades de renda. E à medida que eu fui entrando nessa questão, mais eu ia me dando conta de quantos problemas existem, quão graves eles são, quão pouco as pessoas, a sociedade brasileira como um todo, conhece esses problemas. E quão pouco se discutem esses problemas no contexto educacional, no contexto de política pública brasileira também. Então me deu uma vontade muito grande de investigar esse problema com uma profundidade um pouco maior, com um tratamento acadêmico um pouco mais sério. Durante essa fase de pesquisa, durante essa fase de descoberta, foram surgindo também muitas ideias de políticas públicas, de propostas de reformas para consertar aquilo que me parecia, enfim, equivocado e para focar nos problemas que a educação brasileira tem em buscar uma solução. E aí foi tomando corpo o livro que acabou saindo no ano passado. Agora, por que esse interesse pela educação? Até porque você é jovem, tem 28 anos, se interessar pela educação brasileira. Porque justamente o Brasil tem uma questão que me parece pouco tocada e pouco compreendida, que é a importância da educação para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, eu entrei nessa questão mais como um economista, de tentar entender quais são os fatores estrategicamente importantes para o crescimento, para o desenvolvimento do Brasil. A minha preocupação, digamos assim, o meu interesse já há bastante tempo, mesmo antes do mestrado, como brasileiro preocupado, patriota, e preocupado com o progresso do país, sempre foi de entender quais são os problemas do Brasil e quais são as soluções para fazer com que o país cresça, que o país se desenvolva. E, para minha surpresa, a educação tem, em todas as sociedades, um papel preponderante, muito forte. Acho que a gente tem um conhecimento instintivo disso, mas a literatura econômica mostra de uma maneira muito categórica que esse impacto é muito forte, muito maior do que eu imaginava, inclusive. E no caso do Brasil isso se faz especialmente agudo porque nós somos uma sociedade com um nível educacional muito baixo e isso tem consequências funestas e graves para o desenvolvimento econômico brasileiro. Então realmente a questão começou como uma pesquisa e uma tentativa de compreensão do desenvolvimento econômico, aí ficou aparente, óbvia a importância da questão educacional, e aí então se passou para um segundo momento, digamos assim, que é descarafunchar a questão da educação no Brasil, da estrutura de financiamento, de políticas públicas, índices de matrícula, etc., etc., que é uma área muito fascinante, porque ela é muito complexa, né? Ela envolve muitas áreas do saber, tanto na economia, quanto de política, quanto da própria educação em si, que é uma área, né, infinita de conhecimentos. E foi, enfim, muito estimulante intelectualmente e se coadunou, digamos assim, muito bem com essa preocupação, com esse interesse que eu sempre tive de buscar soluções e buscar respostas para as perguntas de por que o Brasil tem esses níveis baixos de desenvolvimento, esses níveis altíssimos de desigualdade de renda e o que fazer para que, enfim, essa situação se resolva, ou melhore, pelo menos. Você teve muitas fontes para escrever esse livro? Sim, esse livro foi um trabalho muito amplo de pesquisa. Isso foi uma preocupação minha desde o início, de fazer alguma coisa um pouco diferente daquilo que é feito normalmente na área sobre educação no Brasil, onde muita gente emite muita opinião com pouco conhecimento. É o que a gente chama de achismo, né, ou de chutes. Então eu tive uma preocupação muito forte de fazer uma pesquisa muito extensa,
em duas vertentes, digamos assim. Uma mais teórica, acadêmica, que é o impacto da educação sobre o crescimento econômico de uma perspectiva teórica global, de tentar entender, digamos assim, em geral, se, como e por que a educação impacta o crescimento econômico. E depois de entender como é essa relação no Brasil, por que ela dá certo, no caso do Brasil dá menos certo do que deveria. Então a bibliografia realmente é vastíssima, porque só nessa área de teórica, digamos assim, tem-se mais de 40 anos de pesquisa de vários países do mundo, vários estudos de todas as épocas, de todos os países, e a pesquisa dentro do Brasil também é muito grande. Não só, digamos assim, eu tive uma preocupação também não só, digamos, de fundamentar isso com uma pesquisa acadêmica, mas também de fundamentar isso com muitos dados, dados atuais de instituições internacionais e nacionais, justamente para evitar aqueles quadros de dizer, eu acho que isso, a solução da educação brasileira é essa ou aquela, e às vezes aparecem, né, planos mirabolantes, sem fundamentação nenhuma, cometendo erros crassos, descrevendo uma realidade que não é verdadeira, manipulando dados, e eu tentei justamente fazer um trabalho com muito afinco, de embasamento, de pesquisa e de literatura para não incorrer nesse erro e, pelo contrário, dar uma visão bem fundamentada, não indiscutível, porque isso nunca acontece, mas, enfim, o mais próximo do indiscutível, mostrando dados e realidades, sem opiniões e sem achismos. Agora, nessa pesquisa, teve conflito nas informações, nos dados, nos gráficos, por exemplo? Sim, eu faço, inclusive, tem toda a primeira parte, que é essa parte teórica. É muito interessante porque você vê realmente a evolução de um processo dialético de saber, porque tem, em todos os momentos, você tem uma tese e uma antítese, e no momento seguinte você tem uma síntese, quer dizer, começa-se, por exemplo, dizendo que a educação tem impacto sobre a renda individual. Aí vem estudos dizendo que não, que isso na verdade não é assim, que o impacto não é da educação, ele é genético, ou ele é um mecanismo de sinalização, aí você tem outras pesquisas que confirmam esse impacto. Então tem uma evolução para cada, digamos assim, para cada postulação que é feita nessa área, tem uma visão contrária, que depois dá, então, margem ao prosseguimento do processo de pesquisa, e as pesquisas novas vão aí depurando, confirmando ou desmentindo aquilo que se achava antes. Então, mas o que eu tentei fazer foi, obviamente, falar sobre apenas aquelas áreas onde já há um consenso e já há um corpo de pesquisa suficientemente grande e onde há realmente um consenso forte de que aquelas conclusões são, se não definitivas, pelo menos próximas de definitivas, e apresentar esses achados, essas conclusões, e não, digamos assim, me posicionar em áreas onde não há consenso, onde ainda estão para ser discutidas. Nas áreas onde não há consenso e onde há pouca informação, eu também fiz questão de mencionar isso no livro. Enfim, essa é uma área que ainda tem muito caminho a ser percorrida, ou essa é uma área onde há dúvidas. Mas o fato de já haver essas dúvidas não significa que algumas conclusões que já se chegaram de uma maneira definitiva não sejam aproveitáveis. Elas são, e já tem, mesmo a gente tendo ainda muitas dúvidas no campo da economia da educação, que é essa, digamos assim, essa disciplina, já tem algumas certezas comprovadas, e é sobre essas especialmente que eu baseio tanto a minha análise quanto as minhas recomendações de políticas públicas para o Brasil. Neste livro você propõe, inclusive, faz a relação, né, da educação com o crescimento econômico e a desigualdade de renda. Fala pra gente o que é isso. A educação tem uma relação muito forte com o crescimento econômico, com o crescimento de PIB de um país. As pesquisas mais recentes internacionais, que são pesquisas longitudinais, cobrindo várias décadas e mais de 100 países, apontam que o aumento de um ano da escolaridade da população, quer dizer, hoje, por exemplo, no Brasil nós temos uma escolaridade média da população em torno de 6,3 anos. Um aumento de um ano nessa escolaridade, quer dizer, passando a 7,3 anos, por exemplo, geraria um crescimento econômico adicional da ordem de 10% ao ano. Então, a gente sofre para crescer 2%, 3%, nos últimos anos temos tido um crescimento muito baixo. Então, você vê que um fator que apenas ele, sozinho, tem esse impacto é realmente monumental.
não só ele é muito volumoso, digamos assim, esse impacto, como ele é muito robusto também. Vários estudos que são feitos analisam fatores que são ou não, ou mais ou menos importantes para o crescimento econômico, e às vezes em um estudo ele aparece como tendo importância, outro estudo aparece como não tendo importância, coisas como, enfim, inflação, abertura econômica, política fiscal, etc, etc. E a educação não. Em todos os estudos que são feitos, ela aparece como uma variável estatisticamente significativa, para usar o jargão acadêmico, quer dizer, muito importante, comprovadamente importante. Então, nessa área há um consenso muito forte de que há um espaço muito grande para se gerar desenvolvimento econômico, aumentando o capital humano da população. Porque uma população mais instruída é uma população onde a força de trabalho é mais produtiva, e ao fim e ao cabo, na economia, o que gera crescimento econômico é crescimento de produtividade. Então, à medida que você aumenta a instrução da população, aumenta também a sua produtividade e, por tabela, gera um crescimento econômico maior. Uma população mais instruída também atrai investimentos estrangeiros muito mais do que, enfim, um país que tem uma população com baixo nível de instrução, então também aumenta esse investimento indiretamente, atraindo capitais de fora do país. Enfim, tem uma série de elementos que permitem nos dizer com uma dose muito forte de certeza que há esse impacto muito forte da educação sobre o crescimento econômico. Já sobre desigualdade de renda, é um fator um pouco curioso, porque a maioria da experiência internacional demonstra que o aumento educacional diminui a desigualdade de renda dos países. Porque, especialmente quando você amplia bastante, né, digamos assim, o alcance da educação, você acaba atingindo populações que eram antes marginalizadas, que estavam distantes, né, do mercado educacional e depois do mercado de trabalho. Então, à medida que você aumenta o salário dessas pessoas que são as mais pobres e mantém inalterado, digamos assim, o nível educacional daquelas pessoas que são as mais ricas e que têm um nível educacional mais alto e que já tinham antes, né, um nível educacional bom, se você pega então uma sociedade onde alguns têm educação e outros não, e você dá educação para essas pessoas que não têm, você aumenta o salário dessas pessoas e então você diminui o buraco existente entre a classe baixa e a classe mais alta, então comprime também a desigualdade de renda no país. O Brasil é um caso interessante porque ele é ao contrário. No Brasil, o aumento da matrícula, o aumento do alcance educacional se deu no momento e é correlacionado a um aumento da desigualdade de renda, pelo fato de que no Brasil houve um aumento muito grande na matrícula do ensino fundamental, especialmente, que é um ensino onde há baixa remuneração, especialmente quando comparado ao ensino de nível universitário, e o ensino de nível universitário foi artificialmente comprimido na sua oferta, quer dizer, hoje nós temos um nível muito baixo de matrícula no ensino universitário, nós temos aí uma taxa de matrícula hoje beirando os 15%, comparado a países do primeiro mundo que já chegam a 80%, 85%, então tem uma discrepância muito grande. Então, quer dizer, há uma demanda, isso no mundo todo, não só no Brasil, há uma demanda muito alta por universitários, por bacharéis. Isso se traduz nos salários deles, quer dizer, os universitários têm salários muito maiores, então, quer dizer, o retorno à sua educação é muito mais alto, é muito alto. E na medida em que não se aumenta a oferta, não se aumenta o número de universitários, de bacharéis, a gente tem um perfil em que você aumentou o nível educacional daqueles que ganham pouco, manteve o número de pessoas que têm acesso ao ensino universitário, essas pessoas ganham muito mais, então, mesmo tendo havido, digamos assim, uma pequena subida, uma pequena equiparação dos pobres, o fato de o ensino universitário ter continuado tão elitizado significa que os ricos enriqueceram mais ainda. Então, a desigualdade de renda aumentou com a expansão educacional no Brasil e hoje tem vários estudos, não é nenhum nem dois, são vários estudos que, quando tentam decompor os fatores que explicam a desigualdade de renda no Brasil, apontam sempre a desigualdade de educação, quer dizer, quanto uma pessoa tem de instrução formal em relação a outra, como o principal fator na explicação da desigualdade de renda do país, explicando de 40% a 50% de toda a desigualdade de renda do Brasil. Fatores que a gente normalmente associa como sendo, enfim, predominantes na explicação da desigualdade de renda, como diferenças regionais, né, entre Sul e Sudeste, Nordeste, Norte e Nordeste, ou questões de raça, questões de gênero, entram com uma importância, às vezes, de 8% a 10%, e a educação com uma importância de 40% a 50%. Então, quer dizer, é o fator
hoje predominante na explicação de por que há uma desigualdade de renda tão grande no Brasil. Então, aí se nota realmente que a educação tem um papel fundamental, portanto, ela aumenta o crescimento, como se transformada num instrumento efetivamente voltado para a educação popular e para a redução das desigualdades, o que hoje não é feito, ela pode ter um papel muito grande de redução dessas desigualdades e deixar de ocupar esse papel vergonhoso que ela ocupa hoje, que na verdade a educação se tornou o principal mecanismo de transferência da desigualdade, de transferências intergeracionais de igualdade, né? Hoje a educação que podia ser uma ferramenta para a redução das desigualdades se tornou, ao contrário, uma ferramenta na sua perpetuação. Quer dizer, que, pelo que você está falando, a educação é um mercado, é um produto, poderia se dizer assim, e também que o sistema educacional brasileiro não está certo, está errado? O sistema educacional brasileiro tem carências enormes, né? Tanto, especialmente no ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental. Hoje nós temos uma taxa de repetência na primeira série do ensino fundamental que é de aproximadamente 32%, mais uns 15% na segunda série. Então, significa que, basicamente, até a segunda série, quer dizer, só em 2 anos de educação, o sistema consegue fazer com que quase metade dos seus alunos repitam de ano e estejam aí condenados aos problemas, né, que derivam do atraso, como baixa autoestima, enfim, problemas que repercutem na sua vida educacional toda, né, porque uma pessoa que repetiu de ano agora, ela vai ter uma defasagem para toda a sua vida, ela vai ser mais velha que os seus colegas para toda a sua vida, isso é uma coisa que acontece uma vez e é irrecuperável. Então, digamos assim, nessa primeira ponta, que é o ensino fundamental, tem essa carência muito grande de qualidade. Isso acaba fazendo com que a gente tenha um índice de repetência muito grande nos primeiros anos, uma baixa qualidade, que vai também gerando taxas de repetência alta nos anos posteriores. A educação, que era para ser um investimento que a pessoa faz e que traz retornos em termos de aumento de salários, passa a ser um fardo, ela deixa de ser um investimento e passa a ser um custo, porque o aluno, a criança, está gastando, né, horas e horas e horas ali na sala de aula, no processo educacional, e obtendo muito pouco retorno em volta, porque tem uma qualidade de educação muito baixa. Então ele vai repetindo e aí acaba evadindo e acaba abandonando o sistema escolar. E isso causa, então, o problema na outra ponta, que é o do ensino universitário. Nós temos muito poucos alunos chegando ao ensino universitário, essa taxa de matrícula muito baixa, como a gente havia conversado, que faz com que nós tenhamos um problema grave de competitividade internacional, porque justamente nós estamos competindo com países aí que têm taxas de matrícula no ensino universitário já bastante massificadas. Tem países, assim como o Brasil agora conseguiu a universalização do ensino fundamental, e nós achamos que essa é uma grande conquista, e é realmente, mas é uma conquista muito atrasada, porque em outros países já está se caminhando rapidamente para a universalização do ensino universitário. Nós já temos países hoje com taxas de matrícula no ensino universitário de 80%, 85%. Então, realmente tem uma defasagem muito grande. Nós precisamos, em primeiro lugar, consertar essa deficiência de qualidade no ensino fundamental, para que mais alunos progridam de uma maneira normal, sem repetência, e, portanto, que cheguem mais alunos nas portas das universidades. E aí nós temos que mudar a estrutura das universidades, que hoje são muito elitistas e muito limitantes, para que elas abram as suas portas, as universidades públicas, né, obviamente, para que elas abram as suas portas e acolham esse número maior de pessoas e que o Brasil passe, então, a também passar por esse momento de massificação do seu ensino universitário. Qual o seu plano de reforma? Olha, o plano de reforma ele é baseado em 3 grandes pilares, eu acho. Um é o que eu chamo de aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional. Hoje nós temos no Brasil um quadro em que tem transferências muito grandes, tanto dos governos federais, estadual e interestadual, para a educação, sem nenhuma demanda, sem nenhuma demanda de reciprocidade. Isso causa essa situação de abandono da educação fundamental que a gente vê. Então, o que eu prego através dessa lei da responsabilidade educacional, é que os recursos que são transferidos a estados e municípios sejam transferidos baseados não no número de alunos, nem no volume de investimentos que esses estados ou municípios fazem, como é feito hoje, mas sim na performance que esses, estados, municípios, que essas escolas demonstram na sua educação, aumentando 2 coisas, basicamente 2 áreas, que são diminuir taxa de repetência e aumentar a performance nos testes padronizados como o SAEB. Então, você faz um índice
conjunto desses dois fatores. Quem mais melhora a sua educação de ano a ano, mais recursos recebe. E aqueles que não melhoram ou que pioram não recebem recurso nenhum. Porque hoje nós temos uma estrutura muito perversa de incentivos, em que quem menos, através do Fundef, enfim, desses mecanismos de transferência, em que quem menos investe na educação e quem tem os piores índices recebe mais dinheiro. Você não pode fazer isso, você tem que penalizar a pessoa que investe pouco e que investe mal. E você tem que premiar aquela pessoa que entrega resultados. Nós temos que sair de um modelo como ele é hoje, de dar dinheiro para dizer X% tem que ser para salário de professores, X% tem que ser para isso, Y% do orçamento tem que ser destinado à educação. Nós temos que parar de nos preocupar com os meios, nós temos que nos preocupar com os resultados, com os fins. E os fins são uma melhor educação para um número maior de crianças. Então, nós temos que diminuir a taxa de repetência e aumentar a qualidade do ensino daqueles que ficam e premiar aquelas prefeituras, aqueles prefeitos, os diretores de escolas que fazem isso. Em segundo lugar, é o que eu chamo de terminar um desconto que me parece quase obsceno que existe no Brasil, que é aquele desconto que é dado para as famílias no seu imposto de renda dos gastos com educação privada. Hoje nós tem um pesquisador da Universidade de Brasília que descreve isso muito bem, mas hoje nós temos 2 sistemas educacionais no Brasil. Os 2 são públicos. Um de boa qualidade e um de má qualidade. O público de boa qualidade são as escolas privadas. Mas quando você vai ver efetivamente aquelas escolas, muitas delas são custeadas por dinheiro público, porque são pagas através desse desconto, que hoje está na faixa de R$2.000 por ano, que cada pai pode abater do seu imposto de renda pelos gastos com a educação do seu filho. Isso é importante, primeiro, por uma questão de equidade, de justiça social. Nós somos um país pobre e que não compete ao Estado pagar a educação privada de filhos de famílias ricas, né? Mas, em segundo lugar, isso é importante porque esse desconto no imposto de renda causa uma distorção muito séria que faz com que pessoas, com pais de classe média especialmente, que não poderiam não têm recursos para colocar seus filhos na educação privada, e deveriam, então, colocar seus filhos na educação pública, consigam, então, através desse desconto, através dessa facilidade, colocar seus filhos na escola privada. E tirando os seus filhos do ensino público e colocando no ensino privado, eles privam o ensino público de um grupo de pressão, de um grupo que exige mudanças muito importante, que é justamente a classe média. Hoje nós temos no ensino público uma população que é, na sua maioria, pobre, de classe baixa, cujos pais têm muito pouca educação, a média de 2, 3, 4 anos de educação formal, então não tem nem condições de julgar o que é uma educação de qualidade ou não, nem voz política, porque são marginalizados, né, do processo político, para exigir uma educação de maior qualidade. Então nós temos que trazer de volta para a educação pública brasileira um público que exija a qualidade. E esse público é justamente os pais que colocam hoje seus filhos na escola privada, porque são os pais que têm um bom nível educacional. A gente muitas vezes ouve comentários, né, dizendo a escola pública brasileira há 50 anos atrás era maravilhosa, meu pai estudou na escola pública, era excepcional, hoje a escola pública está uma porcaria. Por que isso aconteceu? Porque naquela época a escola pública era uma escola de elite, ela só atendia setores da elite. No momento em que há essa facilidade dos pais de obter um desconto e poderem colocar seu filho na escola privada, ao mesmo tempo em que a escola pública se populariza, então os pais efetivamente tiram os filhos da escola pública, colocam eles na escola privada, a escola pública acaba virando quase que um depósito de crianças e que ninguém se importa, e por isso efetivamente cai a qualidade desse ensino público. Então não é que, enfim, simplesmente a escola piorou por um fator divino. Não, é que as pessoas que se preocupavam com a educação de qualidade, que investiam na educação de qualidade, que exigiam uma educação de qualidade, hoje não estão mais na escola pública. Estavam nas décadas passadas, quando essa escola era uma escola de elite, hoje que essa é uma escola popular, elas não estão mais. É um direito da pessoa colocar o seu filho na escola privada, desde que pague por isso. Mas se ela quer colocar o filho na escola privada, ela tem que pagar, não cabe ao Estado pagar. Então eu defendo justamente o fim desse desconto para que mais filhos da classe média voltem às escolas públicas
porque essa classe média aí, então, vai passar a exigir uma qualidade maior da escola pública, que é importante nesse processo de regeneração, de melhoria da qualidade da escola pública. E, por último, então, essas duas providências tomam conta, digamos assim, do ensino fundamental e do ensino médio, que é o ponto principal. E a terceira, que é, na tentativa de melhorar o sistema universitário, é o fim da gratuidade universal das universidades públicas brasileiras. Quer dizer, hoje ninguém paga mensalidade na universidade pública, no meu entender, tanto de novo por uma questão de justiça quanto de eficiência, não tem razão para que os filhos da elite que cursam essas universidades, que cursaram colégios pagos durante toda a sua vida e que pagaram por esses colégios, por cursinhos, etc., não tem razão para qual eles não paguem o seu curso universitário. Então, a minha proposta é de acabar com essa gratuidade universal e dar ela somente para pessoas realmente necessitadas, que não têm dinheiro para pagar, e fazer com que esses recursos que vão ser cobrados dos alunos do ensino universitário sejam transferidos para o ensino fundamental e para o ensino médio, que é onde está a fonte realmente do grande problema da educação brasileira, o que gera três consequências. Em primeiro lugar, você tem uma solução desse problema de justiça social. Em segundo lugar, você força a universidade pública brasileira a ter uma eficiência maior na gestão dos seus gastos. Porque hoje a universidade pública brasileira é extremamente cara por o número de alunos que ela atende. E ela é assim porque ninguém cobra, porque ninguém tem razão para exigir, digamos assim, eficiência, ninguém tem razão para exigir resultados, porque as pessoas estão lá estudando gratuitamente. No momento em que você passa a cobrar mensalidade, se a universidade pública brasileira transferir para essa mensalidade o seu custo integral hoje, não vai sobrar nenhum aluno. Então, ela tem que se tornar mais eficiente na sua gestão de custos para poder cobrar uma mensalidade que seja um valor pagável, porque senão as pessoas vão estudar nas universidades privadas que são muito mais eficientemente administradas. E, em terceiro lugar, você transfere recursos para o nível de ensino que realmente precisa e que realmente atende a população pobre, o grosso, né, a massa da população brasileira, que é o ensino fundamental e que é onde está a maior carência de recursos e que hoje é vitimado por uma distorção injustificável, onde um valor estupidamente alto dos recursos brasileiros são destinados às universidades públicas, que são cursadas em grande parte, não somente, mas em grande parte por filhos da elite que poderiam pagar. Quanto custa a educação de uma pessoa, de um universitário, de universidade pública? Quanto que ele custa? Olha, as melhores comparações que a gente pode fazer com isso são, obviamente, com outros países, né? Até porque, enfim, cada universidade e cada curso tem um valor distinto. Mas o que a gente nota em comparações internacionais, quando se compara o custo por aluno da universidade pública comparado, por exemplo, ao PIB per capita, quer dizer, né, a renda per capita do país, o nível de riqueza do país, o que se nota é que, por exemplo, nos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização que congrega os países da Europa e América do Norte, que são os países ricos e industrializados do mundo, que devem ser e deveriam ser as universidades mais caras, as que têm maior pesquisa, etc., etc., o que se vê é que essas universidades custam o equivalente a 44% do PIB per capita por aluno. Então, quer dizer, se o PIB per capita desse país é de $10.000, a universidade custa $4.400. No Brasil, esse valor é de 160% do PIB. Então, quer dizer, enquanto que os países ricos, desenvolvidos, que podem pagar, etc., etc., tem uma universidade que custa só 44% do seu PIB per capita por aluno, no Brasil ele custa proporcionalmente 4 vezes mais, ele custa 160%. Então aí você vê o tamanho dessa distorção. Outra maneira de estudar essa distorção é comparando o custo entre o aluno universitário e o aluno do ensino fundamental e o aluno do ensino médio. Nos países desenvolvidos, essa relação é de 3 a 5 vezes, quer dizer, um aluno universitário custa 3 a 5 vezes mais o aluno do ensino fundamental do ensino médio. Já no Brasil, essa relação é de 12 a 15 vezes. Então, aí você nota realmente que tem uma discrepância muito grande, tem um exagero no custo por aluno que é enorme. Isso, inclusive, no dia em que nós estamos conversando isso, há uma greve de professores e de servidores nas universidades públicas federais, e esse alto custo por aluno é, inclusive, reconhecido pelo próprio ministro da Educação, que diz que, efetivamente, enfim, tem um quadro de inchaço de professores e de salários relativamente altos e de um número muito baixo de alunos, né?
Você acha que o professor do magistério, os professores das primeiras séries, eles têm pouca qualificação? Sim, isso infelizmente não é uma questão, né, minha de achar, são os resultados tanto de testes de qualidade educacional do Brasil. O SAEB, por exemplo, é um teste que, à exceção do teste de 2003, desde o seu começo até o ano de 2013, ele está numa queda constante. Mais da metade dos alunos são considerados em nível crítico ou muito crítico. Em testes internacionais, como o PISA, por exemplo, que é um teste educacional organizado pela Unesco e pela OCDE, o Brasil sai sempre nas últimas colocações, tanto em matemática, quanto leitura, quanto ciências. Mesmo quando é levado em consideração o nível de renda brasileiro, o país permanece nas últimas colocações. Um ranking recente da Unesco, medindo qualidade internacional da educação, apontou o Brasil na 87ª posição, que é vergonhoso, né, para o país que é uma das 10, 15 maiores economias do mundo, está nessa posição em termos da qualidade educacional. E especialmente quando a gente nota a performance nessas primeiras séries, o índice mais gritante é justamente esse de taxa de repetência na primeira série. No Brasil, a taxa de repetência na primeira série está em 32%, segundo os últimos dados internacionais da OCDE, comparado a taxas de 0 a 2, 3% dos países desenvolvidos. Quer dizer, nos países desenvolvidos, o sujeito passar pela primeira série é quase que uma obrigação, até porque, digamos assim, o que é ensinado é o mais básico, é o mais fundamental de toda a educação, que é ensinar a ler e escrever, a ensinar a fazer contas, né, aritméticas básicas. E o fato de que quase 1/3 dos alunos é reprovado nesse nível significa que nós temos uma carência enorme, porque nós não conseguimos nem ensinar a criança o mais básico, que ela é ensinar a ler e escrever. Então, você imagina a qualidade do ensino que está sendo ministrado para que 1/3 dos nossos alunos não consigam passar nem pelo primeiro ano. Tem uma tendência no Brasil a se culpar o aluno pelo seu próprio fracasso, né, de dizer que quando o aluno repete de ano, os professores jogam a culpa no aluno e nos seus pais, os pais costumam jogar a culpa nos alunos, questões como indisciplina, bagunça, etc, etc. Mas, na verdade, eu acho que a posição que nós temos que adotar é sempre que um aluno repete de ano é uma falência da escola, é uma falência do sistema escolar. Quem tem a obrigação de ensinar é a escola. Se é um aluno com problemas, não significa que ele tem que ser descartado e dizer esse realmente tem que repetir. Não, pelo contrário. Significa que a escola tem que se adequar e se aperfeiçoar para que consiga fazer com que esse aluno, com as carências que ele tem, quer dizer, muitos alunos de famílias pobres, etc, etc, com baixo marco cultural, com baixo referencial cultural, enfim, com poucos livros em casa, etc, etc, seja aprovado. E isso é feito em vários países do mundo, tanto capitalistas como comunistas, de economias controladas, economias mais livres, esquerda, direita, é universalmente feito. Então, quer dizer, não é uma questão de sistema econômico, não é uma questão de nível de pobreza do país, é uma questão de falta de qualidade nos primeiros anos do ensino que tem que ser corrigida imediatamente. Agora, não tinha o Fundef, quer dizer, eu tenho o Fundef ainda, que veio para a valorização do magistério? Pois é, mas esse é o problema. Às vezes eu brinco, quer dizer, se você me pedisse agora, se você tivesse, bater na madeira, se você tivesse um ataque cardíaco agora e alguém me pedisse, opera a Lenise porque ela precisa de uma ponte de safena, eu vou te dizer, eu não sei fazer isso. Se a pessoa vier e me disser, eu te dou $1 milhão se você fizer isso, eu vou continuar não sabendo fazer isso. E se você pedir para me fazer uma operação, independente de quanto você vai me pagar, eu não vou conseguir fazer essa operação com sucesso, você provavelmente vai morrer. Isso é basicamente o que acontece no sistema educacional. Quando você tem professores que não estão capacitados, escolas com pouca infraestrutura, muitas escolas sem diretor ou com diretor que são indicações políticas, que não têm conhecimento da sua área, com todos esses problemas, se você pagar mais para o professor, ele vai continuar dando a mesma aula. Você precisa capacitar o professor, você precisa melhorar a infraestrutura da escola, você precisa capacitar o diretor. Não adianta só, digamos assim, jogar dinheiro de um helicóptero, né? Essa é uma falácia que foi totalmente comprovada pela existência do Fundef, porque desde o começo do Fundef, obviamente o Fundef não é a causa disso, mas desde o começo do Fundef, como a gente estava conversando, os resultados educacionais do Brasil, no SAEB, por exemplo, só caem. Então, obviamente, o Fundef, não está tendo um impacto na melhoria da qualidade da educação. Não adianta destinar 60%, como é o caso do Fundef, dos recursos a salário de professor, se isso não implica uma melhoria da qualidade, uma melhoria do treinamento, uma melhoria da capacitação desse professor. Então, essas soluções
que são soluções politicamente agradáveis, porque o governante pode dizer eu destinei mais tantos bilhões de reais, tantos milhões de reais, né, são cifras enormes, à educação, não apresentam resultados. No Brasil, o que a gente tem é um processo de inflação educacional, a gente sempre quer mais salário, mais salas, mais alunos, mais professores, mais escolas, mais uniforme, mais merenda. Nós já esgotamos essa fase. Essa fase fazia sentido até meados da década de 90, quando efetivamente nós não tínhamos todos os alunos na escola e nós não tínhamos escola suficiente para todo mundo. Esse problema foi sanado. Nós temos hoje taxa de atendimento na primeira série beirando 100%. Então não é mais uma questão de mais, é uma questão de melhor. É uma questão de fazer com que esses alunos que já estão no sistema educacional, essas escolas que já existem, sejam escolas melhores, os professores que estão trabalhando sejam professores melhores, ensinem melhor os seus alunos e que haja um crescimento de rendimento, de performance, e é isso que nós precisamos. Essa questão salarial dos professores, inclusive não me surpreende esse fracasso do Fundef e não me surpreende que o Fundeb, que está sendo criado agora, vai continuar no mesmo fracasso, porque isso é uma coisa que também a pesquisa do livro deixou bastante clara, não há uma relação estatisticamente significativa, digamos assim, forte, entre salário de professores e performance de aluno. Pagando-se maiores salários não significa automaticamente gerar um nível educacional melhor. Por essa razão que a gente falava brincando, quer dizer, se me pagarem muito para ser um cardiologista, para ser um neurologista, para ser um jogador de futebol, para ser o que quer que seja, por mais que eu me esforce, por mais que eu me sinta, digamos, dignificado com um salário mais alto, que tem muito esse termo, né, resgatar a dignidade do magistério, por mais que se dê salário, sem haver a base de conhecimentos, não vai ter resultado. Gustavo, modelos de países que popularizaram o conhecimento e estão com o seu desenvolvimento econômico sustentável, né? Muito bem, obrigada. Eu gosto de chamá-los de exemplos. Eu acho que exemplos não faltam. Nós temos aí o caso mais emblemático, que enfim, é bastante discutido, é o caso da Coreia do Sul, que é um país que na década de 60 tinha uma renda per capita inclusive mais baixa que a brasileira, e por um esforço realmente, uma compenetração da sociedade na questão da melhoria educacional e do capital humano, atingiu níveis de capital humano muito alto. Quando eu mencionava aqui países que estão com taxas de matrícula no ensino superior universitário de 85%, é justamente a Coreia do Sul, a Finlândia também, mas é a Coreia do Sul, então quer dizer, é um caso fantástico de sucesso. Tem outros também, tem a Espanha, tem a Irlanda, tem a própria Finlândia. Na América Latina nós temos a Argentina com um sistema educacional historicamente bom, o Chile também com um sistema historicamente bom, mas que continua crescendo milagrosamente, rapidamente, tanto na sua parte educacional quanto na parte de desenvolvimento econômico. Mas eu acho que é importante sempre, é por isso que eu reluto um pouco em usar a palavra modelo, eu acho que é sempre importante a gente entender que o Brasil precisa do seu próprio modelo, tanto para a educação quanto para o desenvolvimento econômico. Essa coisa de copiar e macaquear, né, modelos que dão certo em outros países, que é o que a gente faz, infelizmente, na nossa política econômica, são fadadas ao fracasso, como está acontecendo no Brasil, porque nós temos características culturais, históricas, institucionais peculiares que têm que ser atendidas e que têm que ser levadas em consideração quando a gente desenha qualquer esquema, né, de políticas públicas, de sistemas educacionais. Então, eu acho que o que a gente pode aprender muito da experiência internacional é uma mensagem, digamos assim, de otimismo, de que se pode fazer, de que isso que eu estou pregando aqui, que muita gente prega, quer dizer, uma melhora maciça da educação brasileira, rápida, uma expansão da matrícula universitária, que às vezes quando a gente conversa sobre isso, as pessoas dizem, mas isso é um sonho, isso é muito, o Brasil está... Não, a experiência internacional mostra que sem fazer muito malabarismo, sem fazer muita pirotecnia, pode-se chegar lá. Então esse eu acho um alento, um exemplo alentador para o Brasil. Um plano de reforma como esse, você acha quem que vai se interessar? Claro, você principalmente. Não, eu acho que ele deve ser um plano de reformas de toda a sociedade. E se não for de toda a sociedade, ele não vai dar certo. Essa é um cacoete que nós temos no Brasil de tentar substituir consensos por legislação.
Quer dizer, nos outros países, por que a educação dá certo e por que não tem tanta legislação quanto tem no Brasil sobre esse tema? Porque tem um consenso da sociedade de que aquilo é um valor importante, de que aquela é uma questão que deve ser trabalhada, e aí você não precisa criar vinculação de orçamento, você não precisa criar Fundef, você não precisa criar nada desses malabarismos, porque a sociedade entende isso como valor importante, cobra dos seus governantes que investem os recursos onde tem que investir e entregam resultados, né? No Brasil não, a gente acha que esquece a formação do consenso e vamos fazer uma legislação aqui, se criar esse fundo, se criar essa vinculação e tal, isso vai funcionar. E não funciona. Então, o meu trabalho justamente é de convencer, obviamente, né, não sozinho e nem tendo a pretensão de fazer isso, enfim, para toda a sociedade brasileira, mas, enfim, a minha contribuição é de tentar convencer a sociedade brasileira como um todo do valor indispensável da educação para o seu próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento do país, para que ela, então, pressione os seus governantes, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, quanto até no nível micro, quer dizer, de famílias pressionando os diretores das escolas e os professores, exigindo uma educação de qualidade. Porque todos ganham com isso. Tem algumas coisas, né, algumas políticas que a gente debate que se diz, essa política é complicada porque alguns ganham, outros perdem, então tem esses mecanismos. Não, uma melhora na educação todos ganham, porque o país como todo se desenvolve. Mesmo aquelas pessoas, digamos assim, hoje, que estão nas universidades públicas e que estão estudando nas universidades públicas gratuitamente, apesar de serem da elite, elas não perdem com esse pagamento de matrículas, porque elas vão estar num país muito mais desenvolvido, num país rico, num país que vai estar crescendo. Então, aqui, o pouco que elas pagam hoje vai ser mais que compensado, enfim, na sua carreira profissional, no seu futuro, trabalhando em empresas que crescem, num país que cresce, que gera emprego, que gera renda, que diminui violência, que diminui desigualdade. Então, esse é um programa para toda a sociedade brasileira, não é um programa de governo, é um programa de Estado, é um programa de sociedade, e que eu tenho certeza que, à medida que as pessoas conhecerem e se derem conta do valor e da importância da educação para o desenvolvimento do país, elas vão virtualmente e quase que necessariamente se tornar apoiadoras, talvez não necessariamente desse projeto específico, mas enfim de um projeto que leve a uma melhora rápida e significativa da educação brasileira. Hoje você já tem uma ideia do que a sociedade ou a comunidade universitária, principalmente das universidades públicas, pensam sobre essa, a comunidade pensa, né, sobre essa questão do fim da gratuidade? Isso é uma questão totalmente tabu, né? Essa é uma questão absolutamente intocável dentro das universidades públicas, porque ela mexe com as grandes ineficiências que existem dentro da universidade. Quando você menciona esses gastos, esses níveis de gasto por aluno, você obviamente pode imaginar que as universidades barram qualquer tipo de diálogo sobre esses termos, porque a existência desse diálogo abre, digamos assim, essas feridas para a sociedade como um todo e quase que obriga essas instituições a tomarem medidas para, enfim, melhorar a sua eficiência. Então, toda essa discussão de custo por aluno, de financiamento, etc., etc., ela é absolutamente barrada, ela é tabu, e ela é substituída por uma discussão totalmente desprovida de qualquer conteúdo, que é totalmente ideológica, dizendo que, enfim, cobrança de mensalidades é privatização da universidade, que, enfim, essas propostas para aumentar a eficiência da universidade fazem parte do programa do FMI, de um plano neoliberal, disso, aquilo outro, porque elas não estão interessadas nesse debate, então elas realmente vetam esse debate. Por isso, que é mais importante ainda esse diálogo, digamos assim, esse convencimento à sociedade, porque a universidade pública, por si só, não vai se regenerar. Ela, obviamente, está numa situação muito confortável, que ela recebe muito dinheiro, emprega muita gente e ensina para muito poucos. Ela tem que passar por uma situação em que ela recebe menos dinheiro, emprega menos pessoas, ou se empregar o número de pessoas que emprega hoje, aumenta fundamentalmente, amplamente, o número de alunos atendidos, né, dentro dessa instituição. Então, passar de uma situação muito fácil para uma situação mais complicada, que exige competitividade, que exige afinco, que exige eficiência. Então, elas obviamente não querem tocar nesse assunto. Por isso é que se faz fundamental o input, digamos, a participação da sociedade como um todo, para que a sociedade pressione os seus governantes e que os governantes, então, pressionem as universidades, porque a universidade por si só não vai fazer essa mudança.
Gustavo, nesse livro você é claro que em algum momento todo brasileiro, pobre, rico, faz escola pública. Isso é interessante, uma área interessante da economia da educação também é, mesmo quem não faz escola pública, ou quer dizer, que não cursa nada de escola, é também privilegiado pelo sistema escolar. Porque quando você está num país onde tem uma maior educação, mesmo aquelas pessoas que não passaram pelo sistema educacional, isso é muito engraçado, mas compreensível, tem uma produtividade mais alta quando trabalham com pessoas que são instruídas, que são educadas. Então, realmente, enfim, o sistema público de educação, o sistema de educação de um país afeta todo mundo, mesmo aqueles que não estudam. E aí tem essa questão, realmente, como a gente já conversou, de que por haver esse desconto no imposto de renda para gastos com as escolas privadas, o governo acaba financiando a educação de todo mundo, ou de praticamente todo mundo. Porque mesmo as pessoas que estão nas escolas privadas, a não ser aquelas escolas privadas muito caras, têm o seu ensino financiado pelo governo, pelo imposto que essa pessoa deixa de pagar. Então, efetivamente, o governo, o setor público, banca a educação de praticamente todo o país. Um ano de edição desse livro, A Ignorância Custa o Mundo, o que você está vendo, avaliando? Olha, eu tenho ficado muito positivamente surpreso. Eu acho que tem um movimento de efervescência muito grande na sociedade brasileira em relação ao tema educação. Eu acho que se entendeu agora, obviamente não por causa do meu livro, simplesmente uma coisa que aconteceu simultaneamente, se passou a entender mais a importância fundamental da educação para o desenvolvimento, como isso é importante, como o Brasil está atrasado. Eu acho que há 5 anos atrás, essas propostas que são feitas nesse livro, como o fim da gratuidade das universidades públicas, enfim, desse desconto em imposto de renda, não seria nem publicado em livro, porque eu acho que poucas editoras se aventurariam a publicar e a divulgar isso de uma maneira forte, como foi publicado, e muito menos premiado com o Prêmio Jabuti, que é, enfim, o prêmio mais importante, né, do mercado editorial brasileiro, que demonstra, acho que não só enfim, uma concordância ou uma apreciação pela qualidade do livro, pela qualidade do que está escrito, mas eu entendo também como uma mensagem, digamos assim, de concordância, de anuência com algumas das propostas que são trilhadas, que são, né, destrinchadas no livro. Então, eu acho que tem um movimento importante da sociedade brasileira de conscientização da importância do ensino. Acho que essa é uma questão que tende a ficar cada vez mais importante e fico feliz de estar fazendo isso, digamos assim, no local certo, na hora certa. Qual foi sua experiência na educação? A minha experiência foi de cursar escolas privadas no Brasil durante toda a minha vida, escolas, enfim, normais, nem religiosas, nem internacionais, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois eu cursei universidade nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, a faculdade chamada Wharton, dentro da University of Pennsylvania, onde eu fiz cursos na área de administração e de ciência política. E depois fiz um mestrado na Universidade de Yale, também nos Estados Unidos, na área de desenvolvimento econômico. Gustavo, você acha que você é uma pessoa privilegiada, de família rica, que teve boa educação e hoje é um talento aos 28 anos? Sobre o talento eu não sei porque não vou ser cabotino ao ponto de opinar sobre o meu próprio talento. Mas com certeza, e sem a menor dúvida, fui uma pessoa privilegiada porque tive, tanto dentro de casa, em termos das oportunidades culturais, até da própria biblioteca dos meus pais que havia dentro de casa, de poder sempre ter uma educação de alto nível, tanto em escolas boas quanto dentro de casa, com ofertas culturais, etc. E também tive, eu acho, enfim, um empenho muito grande de tentar me superar e de ir para universidades que são, né, de admissão muito difícil, muito difíceis para entrar e muito difíceis para se manter dentro delas. Então, tive efetivamente muitas oportunidades, mas também trabalhei muito por elas e acho que trabalhei duro para aproveitar essas oportunidades. Então, me sinto muito feliz de primeiro ter tido esse impulso inicial da minha família, do meu meio, e depois de ter aproveitado essas oportunidades. Você é uma pessoa que tem prazer em estudar? Muito, muito. Eu acho que esse é para as pessoas que descobrem o prazer não só do estudo, mas especialmente do pensar, né, de conseguir pensar sozinho, de ter uma liberdade intelectual, de chegar às próprias conclusões, de conhecer cada vez mais e de
fazer ligações entre áreas diferentes do conhecimento. Isso é um prazer inebriante, acho que para mim realmente é o maior prazer que existe. Então, enfim, gosto bastante de estudar, de ler e de pensar. Você estuda mais do que se diverte? Olha, eu diria que não, porque quando eu estudo eu me divirto. Hoje, né? Divertir no sentido de passear, de estar mais com os jovens? Não, eu acho que eu faço os dois. Considero que eu tenho uma vida bastante equilibrada, mas tem várias oportunidades em que, se você me pergunta se eu prefiro ir para, enfim, uma festa que eu sei que vai ser meio chata, ou uma oportunidade social que não vai ser tão interessante, e eu estou com alguns bons, belos livros à minha volta, eu prefiro muitas vezes ficar em casa lendo e tenho mais prazer assim. Qual o próximo livro? Eu estou trabalhando em alguns livros agora. Tem um que é um resultado de uma consultoria que eu estou fazendo para o Ministério da Educação agora, que é sobre financiamento internacional da educação, que é uma análise um pouco mais detalhada de algumas das coisas que a gente estava mencionando aqui, sobre como diferentes países estruturam o seu sistema educacional. Tem um livro também sobre, de novo, essa questão de educação, da importância da educação para o desenvolvimento econômico do país, agora escrito num formato um pouco mais light, sem gráficos e sem tabelas, escrito em formato de diálogo entre duas pessoas. E tem alguns outros projetos aí que ainda estão mais iniciais, mas o que falta é tempo para escrever. Felizmente, projetos e áreas para se estudar não faltam. Quer dizer, com essa dica que você falou de consultoria para o MEC, quer dizer que o governo está de olho nesse plano de reforma? Olha, não sei. Eu acho que eles me chamaram para prestar uma consultoria sobre uma área que é financiamento internacional da educação, porque eu acho que pouca gente no Brasil, conhece alguns desses dados e conhece muito bem essa questão, mas não acredito que essa gestão governamental que está aí hoje compartilhe dessas opiniões sobre o sistema brasileiro. Eles querem que eu dê algumas opiniões sobre o que fazem outros países. Gustavo, obrigada por essa videoconferência, por falar sobre educação. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, espero que tenha sido útil. Agradeço também a sua audiência.